A gente vai dar continuidade à nossa série de pregações que começou na semana passada com o Tiago, né? Na verdade é o segundo episódio, não, é a segunda temporada da série Comunidade do Espírito, em cima do livro de Atos dos Apóstolos. A gente pregou essa série, se eu não me engano, em abril, a primeira parte de Atos. Agora nós estamos dando prosseguimento no livro de Atos. Não está funcionando, não tem problema. Vou precisar da sua ajuda. Na hora que eu falar para você mudar, você muda para mim, por favor. Pessoal, deu um probleminha aqui, mas não tem problema. Então pode mudar já, Gui. Mais uma vez. Convido você a abrir comigo sua Bíblia em Atos, capítulo 6, do versículo 1 ao 7. Atos, capítulo 6, do primeiro versículo ao 7. Todo mundo encontrou? Então é o seguinte, olha para mim aqui. Hoje a gente vai fazer diferente. Queria convidar você a ler no telão, porque eu vou passar o vídeo lá, mas você fica com a sua Bíblia aberta, porque eu quero que o último PowerPoint, o versículo 7, todos nós leiamos juntos, ok? Então, vamos lá. Eu vou ler, e o versículo 7, que é o último PowerPoint, o terceiro, todos nós vamos ler juntos, eu aviso. Diz assim, Atos capítulo 6, a partir do versículo 1. Naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega entre eles queixaram-se dos judeus de fala hebraica, porque as suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária do alimento. Por isso, os 12 reuniram todos os discípulos e disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus, a fim de servir às mesas. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito e de sabedoria. Passaremos a eles essa tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Tal proposta agradou a todos. Então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau, um convertido ao judaísmo, proveniente de Antioquia. Apresentaram esses homens aos apóstolos, os quais oraram e lhes impuseram as mãos. Todo mundo junto agora. Assim, a palavra de Deus se espalhava. Crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém. Também um grande número de sacerdotes obedecia à fé. Senhor Jesus, obrigado porque nada nem ninguém impediu o avanço da Tua igreja e do Evangelho. E esse Evangelho chegou até nós, e hoje nós podemos conhecer a graça e a misericórdia do Senhor. Que Deus, em nome de Jesus, essa palavra que vem transformando vidas há séculos, há milênios, transforme mais uma vez os nossos corações e faça de nós discípulos verdadeiros do Senhor. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Gui, pode tocar. Só essa, tá bom. Uma igreja perfeita, ela existe? O que você acha, Abel? Você acha que não? Quem acha que existe uma igreja perfeita aí? Seguinte, pode passar mais um agora, Gui. Só esse. Onde estiverem 2 ou mais reunidos, quem consegue terminar essa frase? Oi, mais alto que eu não escutei. Eu estarei com eles. É verdade, mas eu mudei um pouco isso daí, tá? Pode passar, Gui. Onde estiverem 2 ou mais reunidos, ali haverá conflitos. Irmãos, onde tem 2 ou mais pessoas, você pode ter certeza que ali haverá conflitos. Sabe por que não existe uma igreja perfeita? Porque uma igreja perfeita é uma igreja sem pecados. E uma igreja formada por pecadores
nunca vai ser uma igreja perfeita. Onde estiverem 2 ou mais reunidos, Jesus está lá também, quando estiverem reunidos em nome dele. Mas ali também haverá conflitos, porque não existe uma igreja perfeita. E no livro de Atos, que não era diferente de qualquer outra igreja, existe a igreja primitiva, uma igreja que também não era perfeita. Pode passar já uns 4 aí, que aí você não precisa ficar passando. Aí, tá bom aí. E eles estavam o quê? Se esquecendo das viúvas, de alimentar, de distribuir o alimento para as viúvas. Só que presta atenção numa coisa, olha que interessante. O livro de Atos, no capítulo 1, versículo 15, nós vamos ver que a igreja que Jesus deixou, depois de morrer e ressuscitar, era de 120 pessoas. Mais ou menos 120 pessoas, que estavam orando quando o Espírito Santo desceu sobre aquele povo. 120 pessoas, hein? Aí o Espírito Santo desce sobre aquelas pessoas, o pessoal fala assim: esse pessoal aí está todo mundo bêbado, tomaram vinho demais. Lembra dessa parte de Atos? Então Pedro se levanta e diz assim: olha, não é bem por aí não. São 9 horas da manhã, não tem nenhum barzinho aberto ainda, eles estão tomando vinho. Aí ele começa a pregar. Isso foi dito pelo profeta Joel, e vai pregando, até que de repente ele fala que cerca de 3.000 pessoas ouviram o que ele falou e aceitaram a mensagem do Evangelho. Uma igreja que antes era de 120 pessoas, de uma hora para outra passa a pelo menos 3.120 pessoas. E a igreja continua. Atos 2, 42 ao 47 diz como que essa igreja vivia. É aquele texto que a gente já conhece, que foi pregado aqui na série. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, no partir do pão, na comunhão, nas orações, de casa em casa, partiam o pão, toda aquela história. E o último versículo 47, ele termina dizendo que diariamente o Senhor acrescentava os que iam sendo salvos, ou seja, era uma igreja que crescia constantemente. Depois em Atos 4, versículo 4, depois que Pedro e João são presos, e onde os religiosos dizem para eles: olha, parem de pregar esse nome de Jesus, parem de dizer que foi nós que matamos Jesus, porque não foi. Eles continuam firmes, são presos, mas logo depois dessa prisão, eles continuam ensinando, e por causa desse ensino, diante desse ensino, mais 5.000 pessoas se convertem. Espera aí, em questão de dias, uma igreja de 120 pessoas, agora é uma igreja de mais ou menos 9.000 pessoas. Isso aconteceu, é história, aconteceu de verdade. E como eu disse na pregação da outra série, acontecia o seguinte: no Pentecostes haviam pessoas de todos os lugares do mundo até então conhecido. Quando eles conhecem o Evangelho é apresentado a eles e eles aceitam esse Evangelho, eles não voltam mais para a casa deles, todo mundo fica em Jerusalém. Então vamos supor 120 pessoas, vamos supor que existissem 50 famílias. De 50 famílias tem 50 casas para abrigar cerca de 8.000 pessoas. Você já imaginou hospedar na sua casa mais ou menos umas 1.500 pessoas? O que você acha, Rubem? 1.500 pessoas lá na sua casa. É gente demais. A igreja cresce rapidamente. E o texto que a gente leu no versículo 1 diz: crescendo o número de discípulos. Irmãos, a igreja não parava de crescer. A igreja estava crescendo, e é por isso que diz que eles vendiam os bens e depositavam aos pés dos apóstolos. Por quê? Porque antes eu sustentava só minha esposa e meus filhos, agora eu tenho uma comunidade para sustentar também. O pessoal largou a casa deles e veio para cá, então eu tenho que vender minha casa para conseguir sustentar toda essa igreja. Então a igreja crescia de forma surpreendente. Um dado que eu achei muito interessante é que de uma igreja de 120 pessoas, que Jesus deixou ali, os seus discípulos e mais algumas pessoas, cerca de menos de um século, cerca de 90 anos depois, 30% de todo mundo conhecido era cristão.
30% de toda aquela região que até então era um mundo conhecido se tornou cristão. Tudo isso por causa do poder do Evangelho, do Espírito Santo que foi derramado sobre aquelas pessoas. Bom, fecha parênteses, voltando aqui ao nosso texto. Então, venhamos e convenhamos. Existia problema nessa igreja, não existia? E é estranho porque o problema só surgiu aqui, quando já existiam quase 8.000 discípulos. Pode trocar aqui. E aí também diz que existiam os judeus de fala grega e os judeus de fala hebraica. Existia ainda dois grupos dentro da mesma igreja. A igreja primitiva era uma igreja formada por pessoas diferentes, de culturas diferentes, com falas diferentes. Sabe aquela história quando... É que o Luizão não está aqui hoje. A gente pergunta, Luizão, está com a NVI ou com a Almeida? Irmãos, imagina lá, alguns deles só sabiam hebraico, outros deles só sabiam grego. Os discípulos tinham que assoviar e chupar a cana ao mesmo tempo. Quando eles iam ensinar as escrituras, eles tinham que ensinar em grego e em hebraico. Não sabe? Se vira, porque aquelas pessoas estão sedentas do Evangelho. Fora isso, culturas diferentes. Um povo que foi ensinado na cultura grega e um outro povo que foi ensinado numa cultura hebraica, judaica, totalmente diferente. Quando a gente recebe uns irmãos lá em casa, lá, para fazer aquele janta, churrasquinho lá na casa do Abel, já tem uns conflitos lá, né? Um não quer pegar guardanapo, o outro quer guardanapo, um come com garfo, o outro come com colher. A gente é todo mundo brasileiro. Imagina em culturas totalmente diferentes. Vira e mexe, tinha perdão da palavra, um arranca-rabo lá. A igreja tem problemas. Tem problemas, pode mudar. Mas por causa do poder do Espírito Santo, aquela igreja entendia que aqueles problemas eram naturais. Aqui tinha tudo para se rachar uma igreja. As viúvas dos judeus de fala grega estavam sendo esquecidas na distribuição. Um judeu de fala grega podia falar: por que a deles não é? Vamos dividir isso aqui, vamos acabar com isso, podia fazer uma brigaiada e rachar uma igreja. Mas por causa do Espírito Santo que estava dentro deles, eles entendiam que os problemas eram normais. Irmãos, problemas internos da igreja são normais. Acontece, é natural. É natural surgir problemas. Pode mudar aqui. Ou seja, nós fazemos parte de uma igreja... Vou tentar de novo, vamos lá. Ou seja, nós fazemos parte de uma igreja problemática. Pode mudar aqui. A nossa igreja, vou trazer bem perto, a IPNCE, a Igreja Presbiteriana de Novo Campos Elíseos, é uma igreja problemática. Vão surgir problemas de relacionamento. Existe um problema, como existia na igreja de Atos. Dizia que os apóstolos, que eram 12, serviam quantas mil pessoas? Mais ou menos 8. Eram 12, servindo 8.000 pessoas. Era muita gente sendo servida, e poucos servindo, poucos trabalhando, e muita gente querendo ser servida. E aqui hoje também existe esse problema. São muitos sendo servidos e poucos servindo. Mas irmãos, é natural, a igreja é problemática. Nós vivemos numa igreja problemática. Pode trocar aqui. Problemas com a diversidade. Como eu já disse, nós somos diferentes, criados de forma diferente. A gente só percebe isso, eu acho que a gente percebe isso de verdade quando a gente casa. Quando a gente casa, eu acho que é o grande exemplo de como, apesar de sermos tão parecidos, somos tão diferentes. Né, Rê? A gente é diferente. Nós pensamos diferente. E eu achei muito interessante hoje. Nós estávamos hoje na escola dominical. E a gente estava conversando sobre a escola dominical. E aqui houve divergência de pensamento. Houve divergência de pensamento. Um pensa diferente do outro.
Mas o que eu já tenho visto é que o Espírito Santo está começando a trabalhar no nosso coração. Ninguém brigou aqui. São pensamentos diferentes. Mas com certeza, às vezes, pensamentos diferentes geram conflitos, geram problemas de relacionamento. A igreja é problemática. Gui, mais um, please. A igreja vira e mexe. Vai ser gente se acotovelando, gente puxando, aquela confusão toda. Porque uma igreja perfeita não existe. Irmãos, se você quer uma igreja perfeita, aqui não é o lugar. Te decepcionei? Mas é a verdade. Se você quer fazer parte de uma igreja onde todo mundo pensa como você, onde todo mundo faz as coisas do jeito que você quer, você está no lugar errado. A igreja não é perfeita e não tem como ser perfeita. Mas a igreja é de Jesus. A igreja é dele, não nossa, não tem que ser do nosso jeito. A igreja pode não ser perfeita, mas como a igreja de Atos, a igreja pode ser cheia do Espírito Santo, que faz com que uma multidão de pessoas diferentes que se acotovelam agora se tornem uma comunidade, onde apesar das diferenças, as pessoas se amam e caminham juntas. Isso é uma igreja cheia do Espírito Santo. Perfeita não, mas cheia do Espírito Santo. Amém? Como que se resolveu esse problema? Primeira coisa que a gente vê no texto que a gente leu. A hora que o problema chega no ouvido dos apóstolos, o que eles dizem? Como que está na sua Bíblia aí? Por isso que eu falei para você deixar aberto. Como é que está aí? O pessoal falou assim, olha, as viúvas estão sendo negligenciadas, as viúvas de fala grega. O que os apóstolos disseram? Não podemos negligenciar o ministério da palavra, o ensino. Quando o problema de servir à mesa chegou na porta dos apóstolos, chegou no ouvido deles, opa, peraí, se eu tiver que começar a gastar mais tempo servindo as mesas, eu vou negligenciar aquilo para que eu fui chamado, que é o ministério da palavra. Então os apóstolos não negligenciaram o ministério da palavra e da oração, que é o ensino. Aqueles apóstolos não deixaram de ensinar, mas eles fizeram outra coisa. O que eles fizeram? Falaram o quê? Olha, pega 7 homens cheios do Espírito e de sabedoria, para que eles possam servir as mesas. Mais pessoas começaram a servir naquela igreja. Um problema foi levantado. Os apóstolos perceberam que eles não poderiam resolver sozinhos aqueles problemas, mas eles entenderam e sabiam que tinham pessoas capacitadas dentro daquela comunidade primitiva, que poderiam fazer aquilo. Então mais pessoas se levantaram para servir, deixaram de apenas ser servidos e começaram a servir também, servindo a mesa daquelas viúvas e de todas as outras. E o interessante é que esses 7 homens que foram levantados, eles trabalhavam apenas para servir as mesas, para entregar o alimento para as viúvas e para aqueles que não tinham os alimentos. E o nome dos 7 homens que foram levantados são 7 homens que provavelmente, por causa do nome deles, eram gregos e não hebraicos, ou não hebreus, digamos assim, de fala hebraica. E é interessante porque eles reclamam de um problema que está acontecendo, e eles dizem assim, olha, levanta 7 homens cheios do Espírito. Os homens cheios do Espírito eram desses que talvez estavam reclamando e negligenciando. Só que esses que reclamam se dispõem a servir e a mudar a situação do problema. Esses que estavam falando, olha, está acontecendo problema, essa igreja está cheia de problemas, são os mesmos que dizem assim, essa igreja tem problema, mas eu estou disposto a servir para que esse problema seja resolvido. E eu não estou disposto a servir apenas aqueles que são do meu gueto, dos gregos, mas eu vou servir todas as mesas. Mais pessoas começam a servir.
E eles viviam o Evangelho. Irmãos, aqui é interessante. Como eu já disse, dois grupos de pessoas diferentes. Totalmente diferentes. E apenas um estava sendo satisfeito na sua necessidade. Irmãos, aqui era motivo, se a gente pensar nos dias de hoje, para rachar aquela igreja primitiva. Era motivo para que aquela igreja rachasse e falasse assim: o pessoal está fazendo diferença, então vamos fazer o seguinte, cada um para o seu lado. Estamos fazendo diferença, vamos dividir isso aqui logo. Fica os gregos de um lado, os hebreus do outro e resolve o problema. Mas eles receberam o Evangelho, e o Evangelho que eles escutaram era o Evangelho que eles viviam, aonde eu tenho que amar o meu irmão, aonde eu não posso simplesmente largar o problema, mas eu tenho que resolver o meu problema. Eles viveram aquilo que eles estavam aprendendo. Eles colocaram em prática todo o Evangelho que chegou no coração deles, de amar incondicionalmente, sem pensar nas consequências. E tudo isso só aconteceu porque o Espírito Santo de Deus foi derramado sobre a vida daqueles homens, sobre a vida daquelas mulheres, sobre a vida daquela igreja. Uma igreja só consegue resolver os seus problemas quando é uma igreja cheia. Vamos lá de novo. Uma igreja cheia do Espírito Santo. Apenas pela graça de Deus, pelo poder do Espírito Santo que Ele mesmo derrama em nós. A igreja primitiva resolveu os seus problemas internos por ser cheia do Espírito Santo. E principalmente porque aqueles apóstolos entenderam que o ministério da palavra de Deus e a oração não poderiam ser negligenciados. Isso é muito importante, a gente vai ver agora. Alguém lê para mim esse texto que está aí no slide. Quem não vive para servir, não serve para viver. Gandhi escreveu essa frase. Quem é que nunca tinha escutado essa frase antes? Todo mundo já tinha escutado? Que bom que você sabe disso. Que bom que você sabe que se você não serve, que você não vive para servir, você também não serve para viver, irmão. Porque quando nós aceitamos o Evangelho de Jesus e Jesus nos encontra, não é para que nós sejamos servidos, mas é para que nós passamos a servir o nosso próximo. Jesus escolheu servir ao ser servido, e Ele era o Rei, o Senhor de tudo e de todos. A igreja presbiteriana de Novo Campos Elíseos precisa encarnar essa frase de verdade. Se você, irmão, não está conseguindo servir de alguma forma, comece a servir de algum jeito. Porque se Deus te colocou nessa comunidade, se você faz parte dessa comunidade, não é para ser servido, é para servir. Ah, mas se tiver todo mundo servindo, quem vai ser servido? Irmão, vamos servir. Vamos servir um ao outro. Vamos servir aqueles que vão chegar em nome de Jesus nessa igreja, para que eles possam aprender a servir. Deus derrama dons e talentos sobre cada um de nós. Para quê, Lídia? Para a gente usar e servir, para a gente servir o nosso próximo. Quem não vive para servir, não serve para viver. O Bima que sabe, né, Bima? Lá na ACB, tem que servir. Tiago, que Tiago que disse isso daí? Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmo. Que Tiago que disse isso? O Tiago que está aí, que escreveu a carta de Tiago, tem na sua Bíblia. Inspirado pelo Espírito Santo, ele traz uma palavra de Deus para a igreja, dizendo assim: ei,
Não seja apenas ouvinte da palavra. Não fica aí escutando, se enchendo da palavra. Mas serve. Mas pratica essa palavra. Aqui entra várias coisas, irmãos. Jesus diz: seja misericordioso. Jesus diz: ama o seu próximo. Aliás, irmão, ama teu inimigo. Não ama só o seu amigo, não. Ama teu inimigo também. Ora por ele, abençoa a vida dele. Jesus diz: serve em vez de ficar sendo servido o tempo todo. Jesus diz: escolhe a porta estreita, aquela que é mais difícil. Porque, gente, venhamos e convenhamos, tem gente que é difícil de amar. É ou não é? Tem gente que é duro de amar. Tem gente que, irmãos, que eu vou falar a verdade, eu quero amar, mas é difícil. É difícil. Mas Jesus disse: ama. Como diziam há um tempo atrás, chupa essa manga. Porque, irmãos, esse é o negócio. A gente tem que amar incondicionalmente todo mundo. A gente tem que servir. Se a gente tem problema de relacionamento, a gente tem que resolver. A gente tem que pedir perdão, a gente tem que se perdoar. E a gente tem que servir. Ah, eu estou cansado, tem que servir. Não tem jeito, né, Mandinha? Próximo slide, Gui. E principalmente, não podemos negligenciar a oração e o ministério da palavra. E eu coloquei aí o ensino. Eu posso afirmar, e você talvez pode dizer melhor ainda, eu tenho plena convicção que o ensino dessa igreja não tem sido negligenciado. Os ensinadores dessa igreja têm lutado e batalhado para que seja ensinado e pregado o evangelho desse púlpito, nas aulas de escola dominical. Os professores de escola dominical têm pregado o evangelho e ensinado a palavra de Deus. O ensino dessa igreja não tem sido negligenciado. Porém, o ministério da palavra e a oração não faz parte apenas daqueles que ensinam, mas faz parte de toda a igreja. Porque quando nós negligenciamos a oração e a palavra de Deus individualmente, as outras coisas, consequentemente, vão começar a desandar. Uma igreja, irmãos, cheia do Espírito Santo, é principalmente uma igreja que não negligencia o ensino, e não tem sido negligenciado, e não negligencia o ministério da palavra e a oração. Homens e mulheres que querem fazer parte de uma comunidade cheia do Espírito Santo, tem que ser homens e mulheres de oração e que leem a palavra de Deus. Tem que ser homens e mulheres que frequentam o culto, que fazem parte da comunidade, para se encher, não para ficar nele mesmo, mas aprender para servir mais, aprender mais para passar mais, escutar mais, para continuar escutando mais. O ministério da oração e da palavra não pode ser negligenciado em nossas vidas, porque o Espírito Santo é o que faz o resto. Sempre volta nisso, irmãos. Oração, vida de oração, vida de leitura das Escrituras, vida devocional, vida de relacionamento com Deus. Isso vai nos encher do Espírito. Aliás, Ele vai nos encher do Espírito. É graça dele. Mas a gente precisa começar a sair da mesmice, dar um passo aí para frente, né? Pode mudar aqui. Irmãos, qual foi o resultado daquela igreja? O resultado foi que a palavra de Deus se espalhava e crescia rapidamente. O número de discípulos em Jerusalém e também um grande número de sacerdotes obedecia à fé. O resultado de uma igreja cheia do Espírito Santo, que resolve seus problemas, é que a palavra de Deus continua a se espalhar. Discípulos, consequentemente, vão sendo gerados. E é interessante que ele coloca aí, muitos sacerdotes obedeciam à fé. Até esse texto aí, sabe o que sacerdote fazia? Perseguia os cristãos. Até esse texto aí, os sacerdotes perseguiam e chibateavam os cristãos.
Mas a partir daí, o texto diz que muitos sacerdotes não aceitavam o Evangelho, mas eles obedeciam à fé. Eles entendiam aquilo e passavam a obedecer o Evangelho de Jesus. Gente, isso é impressionante. Outra coisa interessante é que nesse texto foi a primeira vez que Lucas usa discípulos para falar dos cristãos. Antes ele falava os que criam, os que iam sendo salvos, aqueles que aceitavam. Mas agora ele estava falando que esses são discípulos de Jesus, porque eles estavam seguindo Jesus. Mas Jesus morreu, mas eles estavam começando a viver como Jesus viveu. Eles estavam, como o discípulo faz com o mestre, imita o mestre. Eles estavam imitando Jesus. E por isso, a palavra do Evangelho, a palavra de Deus, se espalhava. E a igreja continuava crescendo. E como eu disse, em 90 anos, 30% de... A gente está se gloriando porque a gente chegou a 22% do que de evangélicos no Brasil. Quantos anos de cristianismo, de protestantismo aqui no Brasil? Acho que deve fazer uns 400 e pouquinhos anos aí. Não, quase isso, quase 400 anos. 20% de evangélicos hoje no Brasil, depois de 400 anos. A igreja primitiva, depois de 90, tinha 30% de todo mundo conhecido. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo encheu eles. Eles não negligenciaram o ministério da palavra e a oração. E os problemas internos daquela igreja não podiam barrar o Evangelho de Jesus. Porque, irmãos, quando esses problemas se levantam e não são resolvidos, e não são tratados de forma madura, esses problemas impedem o avanço da palavra de Deus. Mas quando são resolvidos, espalha a palavra de Deus, espalha testemunho, e muitos discípulos são feitos. Avanço da igreja do Evangelho. Esse é o resultado. Pode passar. Irmãos, para a gente refletir e praticar. Primeiro, os problemas internos são naturais. É só frequentar a igreja. Só começar a vir de verdade que você vai ver. A Lídia sabe, né, Lídia? Os problemas que acontecem, cai tudo lá na Lídia lá. Os problemas internos, irmãos, vão acontecer. Nós somos pecadores, falhos, e os problemas acontecerão. São naturais de uma igreja. Nós somos chamados para servir. Isso, pelo menos, tem que sair daqui pensando nisso. Os problemas são... Gente, vai acontecer problema, mas eu fui chamado para servir, mesmo diante dos problemas. Problema acontece, mas não adianta nada eu vir aqui e levantar poeira, mas não estiver disposto a falar assim: o que eu posso fazer para ajudar a resolver esse problema? O que eu posso fazer? Somos chamados para servir. Gui, mais um. Dedicação, a oração e a palavra. Irmãos, hoje é aniversário da escola dominical. E eu fiquei muito contente, como eu disse aqui na hora da aula de escola dominical, quando pessoas, e por incrível que pareça, as mais de idade, levantaram a mão e disseram assim: olha, a escola dominical na minha vida é tudo. Tudo aquilo que eu aprendi na escola dominical. Como conviver com as pessoas no meu trabalho, eu aprendi na escola dominical. Coisas para a vida, como ter um viver cristão, eu aprendi na escola dominical. Irmãos, isso quer dizer que desde os primórdios dessa igreja aqui, nunca foi negligenciado o ensino da palavra. A palavra tem sido pregada, pessoas têm crescido e aprendido. Orar, gente, oração. A dona Silva levantou aqui. Irmão, dona Silva, eu sou seu fã. Sou seu fã, dona Silva. Porque a hora que a Terezinha disse assim: o que nós podemos fazer para melhorar a escola dominical? O que a senhora falou, dona Silvia? Orar. Orar pela escola dominical. Eu na minha cabeça já estava fazendo um projeto já.
Ó, a gente pode acordar mais cedo, fazer isso aqui e tal, não sei o que tem. A dona Silvia falou assim, ó, a gente pode orar. E é isso mesmo. É isso aí mesmo. A gente precisa orar. A gente precisa vir de manhã orar aqui, a gente precisa chegar mais cedo, acordar mais tarde. Opa, errei. Acordar mais cedo, dormir mais tarde para orar, para ler as Escrituras. Isso é a essência da nossa vida. Isso faz parte do nosso viver santo. Não podemos mais negligenciar a oração e o ministério da palavra. Encerrando, irmãos, a igreja tem problema, mas nada pode parar o avanço do Evangelho, o avanço da igreja. Quando eu falo avanço da igreja, irmãos, não pensem assim, uma igreja caminhando, mas você pense assim, uma igreja se formando, uma igreja onde discípulos de Jesus são gerados pelo poder do Evangelho, e essa igreja avança no mundo, como povo de Deus, cheio de problema, mas cheio do Espírito Santo. Que Deus nos ajude, irmãos, a entender direito esse negócio de oração, de ler as Escrituras, de relacionamento com o próximo, de relacionamento com Deus. Porque, irmãos, eu vou ser sincero, é difícil, tudo isso é difícil. E eu sinto vergonha quando eu vejo que, irmãos, uma igreja cheia do Espírito Santo pode mudar uma realidade de um mundo inteiro. E eu fico confuso, eu pergunto, por que Deus? Que aqui, onde nós estamos aqui em 60 pessoas, 70 pessoas, se nós fôssemos cheios do Espírito Santo como esses homens eram, no mínimo esse bairro estaria transformado para o Evangelho de Jesus. Irmãos, deixa eu falar uma coisa já, eu faço parte disso, tá? Eu não estou apontando para vocês, eu não estou falando que eu faço parte disso. E é fato que uma igreja cheia do Espírito transforma realidades, transforma vidas e gera discípulos de Jesus. Que foi simplesmente isso que ele falou: ide por todo mundo, pregai o Evangelho, façam discípulos. Que Deus nos ajude a ser uma igreja assim, e que pela graça e pelo poder do Espírito Ele nos vivifique. Amém? Convido você a curvar sua cabeça, a ter um tempo de reflexão. Se você quiser levar alguma coisa hoje, prática e simples, os problemas são naturais, nós somos chamados para servir. Precisamos nos dedicar à oração e ao ministério da palavra.